Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Olha, a tia Jace tá com muita saudade de vocês. E aí, como que vocês estão? Estão fazendo as atividades? Estão brincando? Estão se divertindo? Assistindo televisão? Assistindo filme? Estudando bastante? Conta lá no WhatsApp pra tia Jace o que é que vocês estão fazendo. Olha, na nossa última aula, a gente falou um pouquinho sobre variação linguística. Dando continuidade no nosso módulo, nós vamos responder e estudar um pouquinho a nossa língua portuguesa, a questão ortográfica, né, da língua portuguesa. Então, na página 70 do módulo de vocês, tem 3 questões da seção ortografar. Eu já se pediu para que vocês respondam essa questão, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês, vou explorar um pouquinho esse conteúdo para vocês relembrarem. Tenho certeza, porque vocês já sabem isso, porque vocês estudaram nos outros anos, né? Quarto ano, terceiro ano. Agora a gente vai relembrar um pouquinho para fixar, certo, galerinha? Então vamos lá com tia Jace. Relembrando algumas regrinhas para o uso da consoante S, SS, C e C cedilha. Nós sabemos que o som, o fonema S, pode ser representado por essas 4 consoantes. Isso mesmo, o fonema S pode ser representado por essas 4 consoantes. Vamos ver então quando que uma regrinha, quando a gente usa, onde a gente pode utilizar essas diferentes consoantes para representar o som S. O C cedilha, ele tem o som de S e o SS, como eu disse, também. Agora, elas não podem iniciar palavras. Vocês sabem disso, não sabem? Elas só podem aparecer no meio das palavras. Não é isso mesmo? Então, por exemplo, na palavra cera, que é no início, não utiliza C cedilha, então é só o C. Na palavra seco, que também tem som de S, é representada pela consoante S. Aqui tem som de S e é representada pela consoante C. Aqui tem som de S e é representada pela consoante S. Mas por que a gente não pode usar, então, C cedilha e SS? Por quê? Porque é início de palavras. Agora, aqui, na palavra caça, a gente usa o C cedilha para representar o som S, caça, som de S, e assadura, assar, som de S também. Em uma palavra a gente utiliza o C cedilha e na outra utilizamos SS. Se aqui não tivesse a cedilha, ficaria caca, não é isso mesmo? Vocês já sabem disso. E aqui, se você não dobrar o S, vamos ver então aqui nesse outro exemplo que som que ficaria, né? Assadura, som de S. Então, no meio, entre duas vogais, a gente utiliza SS. Isso mesmo, muito bem. Acompanha aqui a outra regrinha. O C cedilha só antes das vogais A, O e U. Por quê? Nas vogais E e I, nós utilizamos o C sem a cedilha, porque não há necessidade. Então, a família silábica fica assim: sa, sé, si, só, su. Isso daqui está representando a letra C com cedilha e sem cedilha, está representando o fonema S. Então, a gente vai encontrar em palavras esse mesmo fonema escrito, representado, né, grafado com diferentes consoantes. Por exemplo, onça. Então, antes de A, C cedilha. Na palavra amanhecer, antes de E, sem cedilha. Vacina. Antes de I,
sem cedilha. Na palavra serviço, antes de O, com cedilha. Açúcar, antes de U, com cedilha. Certinho? Aqui, no nosso próximo exemplo. O S entre vogais representa o fonema Z. Esse fonema, na nossa pronúncia, quando a gente pronuncia as palavras, ele aparece som de Z, mas é grafado com a consoante S. Vamos ver o exemplo. Usina. Usina, né? Aqui o S está entre duas vogais, então nós grafamos com um S só, porque tem som de Z. Invisível tem som de Z e nós grafamos com um S só. Asa, som de Z também. Isolamento. Então, nessas palavras, o S tem som de Z. Então, nós grafamos com um S só. Dois S's a gente utiliza no meio das palavras e um S só a gente utiliza entre duas vogais. E aí o som não é mais de S. Continuando agora com a consoante R. Então, vamos ver que o R, né, a consoante R, ele tem dois sons. Vocês sabem disso. A consoante R representa o fonema R e RR. Esse fonema a gente percebe duas formas diferentes de falar, né, de pronunciar o som da consoante R nas palavras. Vamos ver. O som de R, por exemplo, na palavra arara e ouro, vocês percebem um som um pouco mais fraco. Já o som de RR, a gente percebe um som mais forte. Por exemplo, na palavra Ronaldo, rato, rosto, marreca e garrafa. Então, dois sons diferentes para a mesma consoante R. Agora, a regrinha é essa. Nós não utilizamos o RR em início de palavras, certo? A consoante R, nós devemos dobrá-la, assim como o SS, quando está entre duas vogais. Por exemplo, aqui, ó, marreca e garrafa. A gente dobra o R, assim como o SS, entre duas vogais e nunca no início de palavras, certo? Início de palavras, mesmo com o som de RR, como em Ronaldo ou rato, a gente utiliza só um R, certíssimo? Qualquer dúvida, chama a tia Jace.